Não caia nessa furada que os jornais ficam comunicando aí para você fazer com relação aos seus investimentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo aí e o que a gente pode esperar para 2023. Então bora lá! Seja bem-vindo a mais um vídeo onde dinheiro bom é dinheiro no bolso. Hoje eu vou mostrar para vocês, cara, a furada que muitas vezes o jornal acaba colocando aí para quem está lendo, né? E você toma uma decisão, toma a decisão de pegar e investir em um determinado ativo baseado naquilo que você recebe muitas vezes de informação pelo jornal, às vezes até mesmo através da sua corretora. E vou te mostrar por que a China vai estar fazendo um voo de galinha e o que está acontecendo ao redor do mundo, né? O que a gente pode esperar para o ano de 2023. Então vamos lá, vamos começar falando do voo de galinha na China, tá? E depois eu vou falar sobre o resto do mundo, o que a gente pode esperar, a fala do FMI no primeiro dia útil aí do ano. Vamos lá, um passo de cada vez. Voo de galinha, Marcelo, o que é isso, né? Esse é um jargão aí muito falado na economia, que nada mais é do seguinte, cara, tu já viu como é que a galinha voa? É claro! Né? Então, assim, você tem, até falam que a década de 80, também conhecida como a década perdida aí na nossa economia, foi um voo de galinha. Por quê? Porque o mercado não anda, né? O PIB ele não cresce assim efetivamente. Então, você tem o chamado voo de galinha, quando você não tem uma alta aí sólida em relação à sua economia. Pensando, né, na China, o que a gente tem, cara? Só para a gente contextualizar aqui, nós tivemos uma manifestação, né? A galera estava indo para a rua porque não aguentava mais o Covid. A Copa ajudou a trazer essa insatisfação para o povo chinês aí. Por quê? Porque começou a ser veiculada a Copa, o estádio lotado. No meio do caminho, o que a TV chinesa fez? Começou a editar as imagens onde não publicava os torcedores nos estádios, somente imagem do campo. Eles não estavam transmitindo tudo aquilo que a gente, por exemplo, estava conseguindo ver. Porque para não aumentar a insatisfação. Não deu outra, cara. Mesmo assim, a galera ficou insatisfeita, foi pra rua e começou a manifestar contra o Xi Jinping. E aí ele falou o seguinte, cara, quer saber? Vou correr para vacinar a galera, tá bom? Mas eu vou flexibilizar, acabar com a política de Covid zero. No meio desse caminho, o que estava acontecendo? Você já tinha uma contaminação que estava crescendo pelo Covid. Isso já vinha crescendo. E a China resolveu acabar com a política de Covid zero. Justamente nesse crescimento, a expectativa é que agora, em janeiro, ocorra o pico aí do surto de Covid. E agora a China vem flexibilizando isso. Falta medicamentos, tá? Só para vocês saberem. Antes, na política de Covid zero, não era simples de você comprar um antigripal, por exemplo, porque o governo não queria que você escondesse que estava com Covid. Então, o que eles faziam? Tinha toda uma burocracia para você conseguir comprar remédio. Então, quem tinha remédio antigo, que já não tem mais validade. E aí agora que eles estão flexibilizando, tá todo mundo, cara, e a contaminação tá grande lá, tá todo mundo indo na farmácia comprar remédio e não tem. Por quê? Porque não tinha remédio estocado em casa e a demanda está sendo alta, não está tendo remédio, o que acaba favorecendo ainda mais. Os números da China não são verdadeiros. Se você chega no limite, né, de ocorrer um óbito devido aí um agravamento de alguma doença respiratória, ele vai lá e contabiliza como Covid. Mas vamos supor, e aí eu tô chutando aqui, tá? Tá bom. Você tenha tido, sei lá, uma falência renal, tá? Agravado pelo Covid. Cara, ele não está contabilizando que essa morte foi por Covid, tá? Esse óbito não seria pelo Covid, seria, cara, falecimento renal. Então você já tem um número que passa a ser distorcido. Em paralelo a tudo isso que eu estou falando, o que nós temos? O mercado imobiliário que o governo vem tentando ajudar e só o mercado imobiliário da China corresponde a 30% do PIB. Cara, pensa só, mercado imobiliário com peso importante, 1/3 do PIB está no mercado imobiliário. As pessoas, por mais que você tenha uma flexibilização da política de Covid, uma vez que você está contaminado, você não vai trabalhar, você não pode trabalhar. Tanto que na China, é muito comum você ter muito pedido de entrega na China. E participando, não, assistindo uma live de uma brasileira que mora na China, ela falou, eu não consigo fazer pedido para entregar na minha casa. Por quê? Porque não tem entregador. Por quê? Porque está todo mundo com Covid. Né? Então não tem entregador. Quando você coloca, mesmo que flexibilize essa política de Covid, como a China fez, se você não pode trabalhar, a tua economia não vai andar porque a galera está contaminada.
você vai pegar um sistema de saúde que vai ser sobrecarregado. As pessoas que estão em casos leves, o que foi informado, né, até para essa brasileira que está lá, as pessoas que têm casos leves não estão ficando, ó, volta para casa e fica em casa. Mas tem gente que está com caso mais grave e aí está sobrecarregando o sistema de saúde. O custo com a saúde pelo governo acaba sendo maior também. Então, por isso que eu acredito que o voo da China vai ser um voo de galinha. Paralelo a isso, você agora, né, a China, você pode estar viajando para fora da China, né? A China também vai estar recebendo estrangeiros, coisas que antes estava cravado. Olha só o risco que isso tem. Risco de variantes dentro da China, e a partir do dia 8 de janeiro, a galera já começa a viajar. Tá? Já teve até chineses aí que já conseguiram viajar, já foram para a Itália, e as autoridades italianas identificaram que mais de 50% das pessoas que estavam no avião estavam com Covid. Então pensa comigo, mais de 50% das pessoas que estavam no avião já tinham testado positivo para Covid ali, tá bom? Só que, e a galera que testou negativo, como é que ficou? Será que não foi contaminada também? Então esse número de 50% é ainda pior. Com essa flexibilização a partir do dia 8 de janeiro, o que vai acontecer, cara? A galera vai viajar. Né? Só no turismo, os chineses, do gasto total aí com turismo, 20% foi só os chineses nos Estados Unidos, dados de 2016, tá? Mas só para você ter uma ideia de grandeza. Então essa galera vai pegar e vai viajar, correndo o risco de levar variantes para outros países. Né? Não é à toa que os outros países já estão falando assim, opa, calma aí, vai ter que fazer teste de Covid antes de entrar aqui. Porque existe uma preocupação sobrecarregar também o sistema de saúde deles, existe preocupação com novos óbitos, né? E aí você perdeu o controle tendo uma nova onda aí. Já que eu já estou falando da galera viajando, né, de outros países, dado este cenário, num país superhabitado como é a China, né, e dado que eles estão querendo ver, cara, os caras ficaram 3 anos sem poder, estavam em lockdown direto, né, em restrição direto. E imagina agora tu poder viajar, os caras não querem nem saber, tá tendo uma baita procura aí por agências de viagem, porque os caras não aguentam mais, tá? Ficarem trancafiados, né? Se é que eu posso falar dessa forma. Então, paralelo a isso, nós temos uma economia chinesa que não tende a andar, então por isso que eu falo, tem que estar um passo à frente, tem que tomar cuidado com o que o jornal está dizendo. Por quê? Cara, a economia da China tá reabrindo, né? A economia vai pegar, vai crescer. Realmente ela pode crescer, mas não é um crescimento sustentável. Foi o que eu te falei, se você pega a Covid, você não vai trabalhar, então não adianta que você não vai produzir. Coloca isso numa economia de um país, o PIB ele pode subir, mas não vai subir assim de forma sólida, tá? E fora isso, o mercado aí imobiliário com 30% pesando, precisando ainda se recuperar. E aí você tem uma China que está meio capengando, você tem uma União Europeia com taxa de juros lá em cima, tentando conter uma inflação com uma guerra no meio do caminho, né? E você tem os Estados Unidos com possibilidade também de recessão em 2023, precisando ainda aumentar a taxa de juros, expectativa aí que não tenha queda de taxa de juros em 2023, que opere aí acima aí da faixa de 5%, tá? Por quê? Porque o Fed precisa segurar essa inflação, sendo que ainda tem uma economia forte nos Estados Unidos. Cara, então como é que você tem um cenário de 2023? Um tanto quanto desafiador. Pensando na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, pensando na segunda maior economia do mundo, dando o voo de galinha, da forma que eu estou vendo, e você tem uma União Europeia que ainda está complicado. Aí você segue o jornal e fala assim, cara, mercado está abrindo, a economia chinesa está abrindo. Pô, vou investir na Vale, por exemplo, minério de ferro vai estar subindo. Será que a gente vai ter demanda para isso? A China é o maior importador mundial de petróleo. Será que vai ter demanda para estar absorvendo se a China não estiver operando da forma que eles imaginam, né? De estarem abrindo a economia e a coisa está andando? Você já tem um jornal ou outro, né? Um jornal um pouco mais sério, né? Você tem a Reuters hoje, ela divulgou que tende aí o petróleo a cair em torno de 4,6%. Por quê? Porque o maior importador mundial de petróleo, que é a China, não deve estar tendo demanda assim. Mas você ainda tem alguns outros jornais falando, cara, a China está abrindo, e aí você fala, vou investir então em Vale. Quais são as empresas atreladas a commodities que vão se valorizar na China? Então, cara, toma cuidado, nem tudo que está ali no jornal você deve ir de bate-pronto. Quem está um passo à frente, pega e sai na frente para comprar mais barato e vender mais caro.
Quando começou a ser noticiado em dezembro, aí no início de dezembro, eu já coloquei no meu Instagram, eu colocava no Morning Call aí no Manhã Marcelo Mercado, que eu vou deixar aí para vocês. Por quê? Eu falava, cara, a gente vai ter uma abertura, né? A China vai abrir a economia dela quando a gente está tendo um pico de casos. E aí, não satisfeito, estava tendo uma curva ali de 7 mil casos na semana. E aí, quando abriu, acabou com a política de Covid-0, caiu para 2,5. Aí você vê assim, cara, por que caiu? Faz sentido esse número? Caiu porque eles pararam de testar. Antes eles testavam a galera 3 vezes por dia. Né? E aí falaram, não, a gente está fazendo isso, não tem comprovação científica realmente de testar 3 vezes por dia. Vamos parar de fazer esse teste. E aí você tem um número maior de pessoas contaminadas, né? E isso era visto pela busca de serviços funerários e pela busca em hospitais, né? Em unidades de saúde. Né? E as próprias pessoas que moram lá, todo mundo percebendo que um pega Covid, o outro também pega, galera do trabalho, todo mundo pegando. E aí você tem um dado que fala assim, opa, diminuiu. O número diminuiu, aí você fala, cara, faz sentido isso? Você começa aí juntando as peças. Mesmo, obviamente, você está pegando a notícia do jornal, você fala assim, opa, calma aí, mas a corretora tal falou que com a China, então, o Bovespa deve subir tanto. Cara, então a Vale deve bater tanto porque a China está reabrindo. E aí você começa a ter noção maior dos seus investimentos, começa a saber a hora de comprar e a hora de vender. Beleza? Então é isso. Se não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!